Aí, gente, beleza? Voltei. E aí você pode estar se perguntando, mas ela está com a mesma roupa do vídeo da semana passada. Sim, gente, tem que contar um segredinho pra vocês. Nós não gravamos vários vídeos em vários dias diferentes. Porque é difícil, quando a inspiração vem, a gente tem que gravar tudo num dia só, entendeu? E hoje, assim, eu tô bem inspiradinha, então pode ser que você veja alguns outros vídeos aí pra frente com essa mesma roupa e eu também não tô nem aí, entendeu? No dia da semana passada, um querido aluno perguntou: professora, você está vindo trabalhar com essa jaquetinha? Você usou no vídeo, né? Na semana passada. Eu falei: é, querido, por incrível que pareça, as roupas que eu uso nos vídeos eu não jogo fora. Eu continuo usando, sou uma pessoa fora, né, gente? Tem que continuar usando a mesma roupa, né? Enfim. Bom, vamos lá pro vídeo? Bom, gente, o vídeo de hoje é, assim, algo que é meio que um desabafo, tá? Uma conversa, assim, com vocês, é meio que um desabafo mesmo. Na semana passada, nós estávamos aqui em casa no nosso culto doméstico e nós estávamos estudando acerca do caráter de Jesus, tá? A gente estava estudando quem era Jesus, como Jesus agia em relação ao caráter de Jesus. E a gente estava comentando ali, né, nesse dia desse estudo, como Jesus, sabe, agia, como as pessoas eram transformadas depois que conheciam a Jesus. E a gente até comentou também de um vídeo do Augusto Cury, que é um autor muito conhecido, um escritor muito conhecido. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, do vídeo que ele fez, da entrevista que a Ana Maria Braga fez com ele falando acerca de Jesus. E o Augusto Cury dizia nesse vídeo, vou dar uma resumida para vocês entenderem, como era Jesus e como as pessoas eram transformadas depois de terem um encontro com Jesus. E se você for analisar a palavra de Deus, você vê que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles eram completamente diferentes antes de conviver com Jesus. E depois que eles convivem com Jesus, eles são transformados assim totalmente. É como se Jesus pegasse aquela pedra bruta e transformasse, lapidasse e as pessoas mudavam o caráter, a forma de agir, enfim. Tanto que quando Jesus foi ser crucificado e Pedro ali naquele momento de fraqueza, ele nega Jesus, as pessoas apontam o dedo e falam: você é como ele, você fala como ele, você esteve com ele, então realmente você é discípulo dele, enfim. Ele tenta negar e não consegue, porque na verdade a forma dele andar, a forma dele falar, a forma dele agir era como a de Jesus. Então, onde eu quero chegar com isso? Nós estávamos conversando nesse culto como a pessoa, quando ela se converte ao cristianismo, que ela aceita Jesus, como ela deve agir. Então, eu comecei a pensar em como as pessoas, hoje em dia, os cristãos, alguns cristãos, tá? Vêm agindo frente a algumas situações. Essa semana teve a prova do Enem que falava sobre intolerância religiosa. E é um assunto que, se você for parar para ver, está em auge, tanto que foi tema da redação. Eu tenho me perguntado muito, gente, se realmente nós, como cristãos, temos agido da forma certa. Porque se a própria palavra diz que as pessoas, quando elas tinham um encontro com Jesus, né, a palavra mostra que as pessoas tinham uma transformação, sofriam essa transformação, porque hoje em dia nós julgamos tanto ao invés de amar as pessoas como Jesus amava? Então, assim, a gente pode ver o exemplo top na palavra de quando Jesus ele é confrontado, né, com aquela mulher pecadora, aquela mulher prostituta, e as pessoas já estão prontas para apedrejar essa mulher. Ele simplesmente fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Daquela forma, ele simplesmente ali mostrou o amor dele, sabe, pelaquela mulher. Mas ele não só mostrou o amor dele por ela,
mas ele fala também para ela que os pecados dela são perdoados, e em seguida ele diz, não peque mais, ou seja, não cometa esse mesmo erro. Então nós vemos que Jesus ele ensinava com amor, ele abraçava, ele ensinava, ele cuidava. E infelizmente hoje em dia a gente está vendo muito o contrário, sabe? Muitos cristãos no Facebook metralhando os outros, sabe? Falando muito mal da religião dos outros. Gente, eu sou cristã. Você que é cristão pode talvez até discordar desse vídeo. Eu sou cristã, sabe? Todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar de Cristo, eu falo. Mas eu não tento impor a minha religião para ninguém. Porque não é pela força do nosso braço, sabe? Eu acho que a questão tem muito mais a ver com a forma como nós tratamos as pessoas, como a forma como nós amamos as pessoas e ali nós tentamos ajudar, né, no que é necessário, no que é possível, do que a forma como a gente fala, sabe? Porque muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu ajudo muitas pessoas que vêm até mim pedindo conselho, e essas pessoas vêm até mim para conversar. Muitas delas contam coisas que eu como cristã, eu vejo que de acordo com a palavra não são coisas corretas. Veja bem, eu como cristã, eu não estou impondo a você que você pense da mesma forma como eu. Estou falando a respeito da palavra de Deus. Eu como cristã, crendo na palavra de Deus, vejo que aquelas atitudes que a pessoa está me falando não são atitudes biblicamente corretas, e eu não vou chegar na pessoa, olha, você tá errada, você vai pro inferno, Primeiro eu mostro, olha, preste atenção, isso é algo que é bom pra sua vida? Isso vai te acrescentar? E aí, você mostrando amor por essa pessoa, você mostrando que você está interessado no problema da pessoa, você vai acabar mostrando quem Jesus é, porque assim como os discípulos mostravam quem Jesus era através da atitude deles, a pregar a palavra tem muito mais a ver com a atitude, com o seu exemplo de vida, do que com simplesmente palavras, porque tem muita gente aí pregando a palavra, falando da Bíblia, mas não está vivendo. E entenda, isso não é uma crítica, eu não estou julgando os cristãos, isso é apenas um alerta, porque às vezes a gente faz isso e a gente não percebe o quanto a gente tá agindo de forma errada, sabe? É incoerente você, às vezes, pregar a palavra e quando tem um momento que a primeira oportunidade que você tem, você começa a julgar, você começa a crucificar, você é homofóbico, você, sabe, você crucifica o outro, você fala que o outro vai pro inferno, porque, gente, para e pensa. Não tem pecadinho e pecadão, sabe? Tipo, os nossos pecados são iguais perante a Deus. Então, se eu sou fofoqueira, se eu tô falando mal do irmão, se o irmão falou uma coisa pra mim e aí eu saio espalhando pra igreja inteira com desculpa de que vamos orar pelo fulano porque ele está passando por um problema, sendo que ele contou aquilo pra mim no momento de, sabe, num desabafo, algo particular, e eu tô contando aquilo pra todo mundo, isso é fofoca, isso é pecado, sim. E daí eu vou ser julgado da mesma forma do que aquela outra pessoa que, não sei, que está matando, que está roubando. Só que a diferença são as consequências, sabe? Tem gente que não entende isso, o ladrão, a prostituta, enfim, o pecado deles não é maior do que o meu pecado quando eu minto. Não é diferente, a diferença são as consequências, sabe? Quando eu minto, talvez a consequência não seja tão grande, às vezes uma mentira que não traz grandes consequências. Para minha vida espiritual, sim, traz, mas não traz tantas consequências quanto uma pessoa que é um assassino, que é um ladrão. Mas entenda bem, não julga
Porque perante Deus nós somos todos iguais. O Senhor, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele quer que a gente olhe para ele e realmente se conserte, assim como ele falou com aquela mulher, sabe? Os seus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. Ou seja, Deus, ele ensina a gente, Jesus, ele ensina a gente que a gente deve amar, que a gente deve acolher. Sabe quantas pessoas às vezes chegam na igreja ou chegam para nós, poxa, eu tô passando por isso, isso e aquilo. Quando você vê que você julga, né? Que aquele pecado, que aquilo que a pessoa está fazendo é algo absurdo, você já começa a tacar pedra, às vezes conta para todo mundo na igreja, enfim, exclui a pessoa. Quantas vezes eu já vi pessoas sendo crucificadas? Poxa, pelo amor de Deus, gente, vamos amar, né? Menos desamor, mais amor. É claro que eu não estou dizendo aqui, não estou apoiando o pecado, entenda bem. Não estou apoiando o pecado, só estou dizendo que a gente precisa olhar para o outro de uma forma diferente. Às vezes essa pessoa que está passando por isso não teve o mesmo ensino que você, não teve a mesma criação que você, sabe? Às vezes eu fico vendo pessoas dizendo que bandido bom é bandido morto. Isso é uma coisa, gente, desculpa, o vídeo vai ficar grande, mas é uma coisa que estava entalada em mim. Eu olho fotos de bandidos mortos, eu choro, porque eu penso da seguinte forma, cara, ele não conheceu a Jesus, ele não teve a oportunidade de ter a transformação que hoje em dia eu tenho. Não sou melhor do que ninguém, claro que eu tenho pecados, peco sim, sempre peço perdão a Deus pelos meus pecados, mas tipo, eu conheço a Jesus, ele não teve a oportunidade de conhecer Jesus e talvez de se arrepender antes dele morrer. Então, cara, ele tem que pagar, bandido tem que pagar pelo pecado dele, ou melhor, pelo ato que ele cometeu, que não deixa de ser um pecado, enfim, pelo assassinato, pelo roubo, tem que pagar, tem que ir pra cadeia sim, perante a lei, a nossa lei, ele tem que pagar. Mas vamos parar, gente, isso aí, ó, amor, o maior mandamento de Deus foi o amor, sabe? Você diz a palavra que você precisa amar o próximo como a si mesmo, ou seja, você precisa amar o outro. Se você não quer que hajam com você com o desamor, você não quer ser julgado, então não julga. Tem o outro lado da moeda também, que os cristãos também estão sendo crucificados pelos outros que não são cristãos, pelos ateus, enfim, bandistas, candomblecistas, como se fosse todo mundo um pacote só, e não é, cara. Eu não venho aqui, eu não estou defendendo aqui nem lado A, nem lado B, eu só tô querendo dizer que tá feio já, tá estranho, tá esquisito, você vê o Facebook o tempo todo, os homossexuais brigando com os evangélicos, aí vem ateu, enfim. Gente, o amor, sabe? Pelo amor de Deus, vamos pensar, sabe? Não é todo cristão que é homofóbico. Não, e eu veementemente combato a homofobia, sabe? Não tem como você ser cristão e você odiar o outro, você querer matar o outro porque ele é diferente de você. Então, da mesma forma como eu não quero julgar, e eu digo para os cristãos que façam isso, que fazem isso, que parem de agir dessa forma. Não julgar o outro, não tacar pedra no outro pelo que ele faz, pela religião dele ou pelo que ele queira fazer. Também nós cristãos também não queremos ser julgados, colocados tudo num grupo só, como se todo cristão fosse preconceituoso, como se todo cristão fosse homofóbico. Não é isso, cara. Vamos abrir a mente. Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo porque eu faço vídeo brincando, eu faço vídeo, mas às vezes é preciso. A gente sabe chamar pra terra. Gente, Deus é amor. Deus é justo, sim. Eu não estou falando que Deus não é justo, que nós não vamos pagar pelos nossos erros. Nós vamos. Mas você não é Deus. Eu não sou Deus para estar apontando, para estar crucificando. Se o próprio Jesus não fez isso, quem somos nós para fazer, não é mesmo? Eu espero que depois desse vídeo você não queira me matar, né?
Mas se quiser, eu peço, Senhor, que me ajude, me proteja. Ok, gente? Então, beijão, até o próximo vídeo.